Não tem lugar melhor, mais gostoso, mais saudável, mais alegre, mais abençoado para estar do que num lugar como este, para adorar, para louvar, com liberdade, com alegria ao Senhor. Amém? O salmista escreve dizendo que todo ser que respire, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, nós estamos no melhor lugar para servir e adorar ao Senhor. Eu quero dar também mais um recadinho muito importante. Domingo que vem, é o último domingo do mês, às 9h da manhã, nós teremos um café com toda a nossa liderança aqui na igreja. Então, você que faz parte, você que está servindo em algum ministério na igreja, domingo, 9h aqui conosco. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós vamos ungir todos, um tempo de alinhamento, de renovo, um tempo de derramar de Deus. Então, domingo, 9h, vai ter um café aqui abençoado. Chegue antes, porque o café vai até às 9h15 só, tá? Chegue antes, que 9h15 a mesa será recolhida. Obrigado, querida. Deus abençoe. Muito bem. Abra suas Bíblias, por gentileza, no livro de Josué, no capítulo de número 3. Hoje eu quero falar sobre esse tema, olha aí, ó. Santificai-vos para o extraordinário. Amém? Esta semana, na quarta-feira, nós tivemos uma reunião com o Ministério de Intercessão aqui na igreja. Foi um tempo tremendo, maravilhoso, de um grande derramar de Deus. Deus trouxe uma palavra, trouxe alinhamento, trouxe quebrantamento, e as pessoas que estavam presentes foram assim muito impactadas e muito abençoadas. Tivemos um tempo de derramar mesmo, sabe, derramar do coração, de cuidado de Deus, de cura de Deus. E no final da reunião, Deus nos deu uma palavra para liberar para o Ministério da Intercessão, e esta palavra que foi liberada, ela realmente veio de Deus, e ela trouxe, sabe, assim, um quebrantamento maior ainda para os presentes. E de quarta-feira para cá, o Senhor tem incomodado meu coração para que possamos trazer também uma palavra como esta a toda a igreja nesta noite. Então, eu orei a Deus e o Senhor nos deu esta palavra, e eu quero compartilhar com você, no nome de Jesus. Olha o que diz o texto de Josué, capítulo 3, do verso 1 ao 8, e depois do 15 ao 17. É uma leitura um pouco longa, mas é importante porque nós vamos falar deste texto, dessa história, e é importante nós entendermos o contexto desta palavra. Diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali, antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do pacto e passai adiante do povo.
Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do pacto, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Agora, no mesmo capítulo, verso 15: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante os dias da sega. As águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Quantos podem dar amém por esta palavra? Glórias a Deus. Que palavra, que história tremenda que aconteceu com este povo. Queridos, Josué estava finalizando a promessa de Deus para o povo de Israel, prestes a introduzir este povo na terra prometida. Ele estava ali a um passo, vamos dizer assim, da terra prometida. Só faltava o Jordão. Só faltava vencer o Jordão. Porque após o Jordão poderiam celebrar a vitória. Amém, queridos? Eu quero, com toda a minha fé que tenho, não sei se é toda a fé, mas com a fé que eu tenho, eu quero declarar para você nesta noite que muitas promessas e muitos milagres que Deus quer realizar na sua vida, só falta atravessar o Jordão. Amém, queridos? Você está a um passo do seu milagre. Você está a um passo de celebrar a tua grande vitória. Então, nesta noite, quando o Senhor nos deu esta palavra, eu fiquei assim perguntando, porque o propósito da quarta-feira era um, e eu pensei que nesta noite Deus poderia talvez levar para um outro propósito, mas na verdade tudo aquilo que Deus nos ministrou diferente para esta noite converge para o mesmo propósito, converge para o mesmo desejo de Deus, que é que você tenha uma vida plena, abençoada, separada e santificada para Ele e por Ele. Porque a qualquer momento o Senhor vai dizer para você: olha, só falta o Jordão, só falta vencer esta situação, é mais um passo só, você precisa de mais um pouquinho de atitude, você precisa somente de um pouco mais de coragem, e a terra prometida está logo ali, o teu milagre está logo ali, a tua vitória está aqui já prestes, já dá para ver, do lado de cá já dá para ver. Interessante que para atravessar o Jordão, e o texto deixa bem claro isso, que quando eles atravessam o Jordão, eles passam em frente a Jericó, né? E a cidade de Jericó tinha um significado muito grande e muito forte naqueles tempos. A cidade de Jericó, ela tinha um significado de que era a terra da guerra, era uma terra, uma cidade maldita, era uma cidade
problemática, e vencer o Jordão também venceria Jericó. Já era uma já era um pré-anúncio de Deus. Olha, vocês passando o Jordão também vão vencer Jericó. Então Jericó já está nas contas, já está na lista da vitória de vocês. Então Deus chama Josué e fala com ele: olha, este é o cenário, esta é a realidade, esta é a bênção. Só falta vencer o Jordão, só falta passar o Jordão. Só que tem um detalhe: não tem como passar o Jordão do jeito que vocês estão. Pensa nisso agora, pega isso. Não tem, Deus está dizendo que não tem como você entrar na terra da promessa, na terra prometida, na terra da vitória. Não tem como você entrar neste tempo de mudança de vida e de história do jeito que você está. E este acontecimento, ele também é notório quando Deus chama Moisés para tirar esse mesmo povo do Egito. A Bíblia diz que houve ali um grande acontecimento, que Moisés estava no campo apacentando as ovelhas, o gado, e ele olha e vê um arbusto, uma árvore pegando fogo. Tinha chamas nela, mas aquele fogo, aquela chama não consumia. E ele ouve uma voz no meio daquela chama, que dizia Moisés, e chama ele, e ele vem. E então aquela voz, que era a voz de Deus, diz para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Deus estava dizendo para Moisés: olha, eu tenho que te falar algumas coisas, e eu preciso que você venha aqui perto de mim, na minha presença, só que eu sou santo, e você não pode vir e não pode assumir e nem fazer o que eu tenho para você fazer do jeito que você está. Você precisa de mudança, você precisa santificar, você precisa tirar essas sandálias sujas, essas sandálias contaminadas, essas sandálias que é uma herança do Egito, essa sandália que andou por caminhos tortuosos, errados, caminhos de sacrifícios, caminhos de deserto, caminhos de sofrimento, e você precisa pisar numa terra diferente. E então Moisés faz isso, e Deus chama ele e envia ele para tirar o povo de lá. E agora Deus diz para Josué: a terra está ali, precisa atravessar o Jordão, mas vocês não podem atravessar o Jordão do jeito que estão. Precisa santificar, porque através da santificação de vocês, eu vou fazer maravilhas, eu vou fazer o extraordinário acontecer. Queridos, pense comigo e observe comigo esta passagem, que quando nós nos santificamos, há uma chave que vira, há uma autorização do céu e do trono para que o extraordinário, o sobrenatural aconteça, manifeste. A impressão que temos, e não é só impressão, isso é palavra, Deus está disposto a fazer tudo o que você tem buscado e esperado. No entanto, há coisas que impedem de Deus fazer, pelo estado que nós estamos, pela situação que nós encontramos, pelo estado da nossa alma, pelo nível da nossa fé, por causa da nossa mente, por causa do nosso compromisso com Deus, por causa da nossa posição em Cristo Jesus. E isto impede que Deus faça o extraordinário.
E aquele povo caminhando ali há 40 anos, na expectativa desta terra tão prometida, tão esperada. E agora eles têm que santificar as suas vidas para poder entrar na terra, para poder atravessar aquele rio, aquele Jordão. Aleluia. Eu quero que você pudesse falar para você mesmo, não precisa ser em voz alta. Sabe, uma pergunta: será que do jeito que eu estou apto para viver e experimentar tudo aquilo que eu tenho buscado e esperado de Deus? Será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou preparado para isso? Sabe, amados, atravessar aquele Jordão do jeito que aqueles homens estavam, aquele povo estava, não era bênção para eles, porque eles iam atravessar o Jordão e iam continuar os mesmos. Então, eles precisavam passar por uma experiência sobrenatural, embora lá atrás já haviam passado por isso, mas não, talvez toda aquela geração que estava ali, todos aqueles viventes que estavam ali. Quando o mar, ele é aberto, e o povo atravessa o mar, houve uma grande experiência. Mas aquela geração que estava naquele momento, nem todos estavam lá. A maioria não estava lá na travessia do mar. E agora eles precisavam de uma experiência sobrenatural. E é sempre assim, pegue isso e guarde no seu coração. Toda vez que Deus quer te levar para uma experiência sobrenatural, extraordinária, com o seu destino, na sua história, primeiro, você precisa ter uma experiência extraordinária e sobrenatural com Deus. Meu Deus do céu, quem pegou isso aí? Diga amém. Amém, querido? Isso é muito tremendo. Eu vou repetir. Para que você tenha uma experiência de mudança extraordinária no seu destino, na sua história, antes você precisa ter uma experiência com Deus, uma experiência pessoal. Muitos oram, esposas oram, diga: Deus, muda meu marido, ou o esposo, muda minha esposa, ou os pais, muda meus filhos, transforma. Deus, faz um milagre na vida de fulano, de ciclano. Mas ele mesmo ainda não experimentou este milagre pessoal. Ele mesmo não teve essa experiência ainda pessoal com Deus. E é tremendo isso, amados. Como é bom você falar das experiências que você já tem tido com Deus aos outros. Porque você não está falando somente daquilo que você crê, mas daquilo que você tem experimentado. É diferente. Então, Deus disse para Josué: o povo tem que santificar. E santificar na Bíblia, principalmente para o povo de Israel, era um processo. Havia um processo de santificação. Isso envolvia separação, pureza, obediência. Não era só algo espiritual. Abrangia tanto o interno quanto o externo. Havia vários tipos de santificação. Havia santificação que era através de lavagem, de purificação. Santificação através de sacrifícios, onde eles faziam sacrifício de animais. Havia santificação que Deus mandava o povo se separar completamente do pecado. Havia santificação que era a guarda dos mandamentos, ou evitar a idolatria ou a imoralidade. Havia santificação em obediência total à lei de Deus. Havia santificação que envolvia ou incluía
alimentação, as festas judaicas, os comportamentos. Havia santificação de consagração, em que pessoas eram consagradas a Deus, ou dias eram consagrados, dias santos, sacerdotes eram consagrados, enfim, havia vários tipos de santificação. O texto não deixa claro como foi a santificação, mas foi uma santificação. Eles tiveram um dia para se santificar. Que tremendo isso! E Deus deixa bem claro para Josué: esta santificação vai atrair maravilhas de Deus. Essa santificação vai abrir os céus, vai mover a mão de Deus em favor do povo. Amém, queridos? Então, Deus pede para santificar, para que as maravilhas pudessem acontecer. Mas por que eles tinham que santificar? Ou como foi este processo? O que aconteceu? O que é que Deus queria dizer para eles? Por que precisavam fazer isto? E a primeira coisa é quando Josué diz para o povo, através da boca de Deus, no verso 4, ele diz: olha, este caminho que vocês estão passando, vocês nunca passaram antes. Este caminho que você está passando, você nunca passou antes. Queridos, talvez você está enfrentando aí algumas situações, desafios, guerras, adversidades, e são situações que você nunca passou antes. Você está tendo que lidar e enfrentar com crises, com desafios que você nunca passou antes. Josué estava dizendo: santifique, que você vai saber como lidar com isso. Amém? Santifique, porque este caminho não será tão difícil assim. Ainda que hajam alguns impedimentos no caminho, inimigos no caminho, ainda que tenha um Jordão para atravessar, ainda que tenha um Jericó para derrubar, ainda que tenha os inimigos que precisam ser expulsos da terra aonde vocês vão possuir, ainda que hajam todos os tipos de adversidade, de inimigos pela frente, se vocês santificarem, este caminho será um caminho reto e plano, porque a palavra de Deus também diz que o Senhor vai à frente, quebrando as portas de bronze, os trancões. Ele vai adiante, abrindo os caminhos. Ainda que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é caminho de morte. Se você se santificar no dia da santificação, este caminho que aparentemente era terrível, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Há um caminho de Deus para você, há um caminho forte, direito, seguro, plano, que não precisa de atalhos, mas é um caminho aberto por Deus. Então ele disse: santifique, porque este caminho vocês nunca passaram por eles antes. Amém, queridos? Glória a Deus. A segunda coisa que entendemos nesse texto é que Josué, ao orientar o povo a santificar, ele diz: olha, vocês vão se santificar, nós vamos nos santificar, mas nós não estamos só nessa travessia. Ele estava dizendo: a presença de Deus está conosco, e ela que vai nos mostrar o caminho.
Então Josué dá uma orientação e define uma logística do caminho. Ele diz: olha, este caminho tem um sinal claro. Os sacerdotes, os levitas, irão tomar a arca da aliança e eles estarão à frente do povo. E nós iremos seguir a arca. Essa é a logística. Aonde a arca estiver, nós vamos em direção a ela. Só não fiquem perto. Fiquem a uma distância de 2.000 côvados, que isso significa aproximadamente 900 metros. A arca deveria ficar 900 metros de distância do povo. Então você imagina, 900 metros, dá para ver, né? A arca está lá na frente. Há um caminho, eu preciso seguir em direção a ela. Esta arca, com 900 metros de distância, podia estar longe aos olhos humanos, mas era a presença de Deus. Pastor, mas Deus é santo. Sim, Deus é santo. A arca era santa, a arca era santa. Mas Deus não manda o povo se santificar? Manda o povo se santificar. Mas você percebe que a santificação daquele povo ainda não era suficiente para dar um acesso mais perto, mais íntimo da arca. Não autorizava que eles aproximassem tanto da arca. Mas na cruz do Calvário, às 3 da tarde, quando os céus escureceram, relâmpagos, trovões, terremotos, às 3 da tarde, quando os mortos em Cristo, em Deus, foram ressuscitados do cemitério, que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, disse: Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E este véu era a distância entre Deus e o homem. Agora, todos podiam entrar no Santíssimo Lugar. Agora, não precisamos mais ficar a 2.000 côvados de distância da arca, porque na verdade a arca habita em cada um de nós. Pegou aí? Dá glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Então Josué diz: olha, fiquem tranquilos, porque nós não vamos estar só. A arca, a presença de Deus está conosco, e ela vai nos mostrar o caminho. Davi conhecia esta palavra. Ele conhecia e sabia o quanto era importante a presença de Deus. E ele escreve no Salmo 23, ele diz no verso 4: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, diga está comigo. Ele não estará, Ele está. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. A arca hoje está em nós. A presença dele está conosco. Você tem um Jordão para atravessar aí, tem ou não tem? Você tem aí um caminho dificultoso para vencer. Você tem decisões para tomar na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Você tem situações que, humanamente falando, você não sabe como lidar.
Mas fique em paz, fique tranquilo. A arca está aqui. Jesus está aqui. E Ele não vai deixar você passar esse Jordão sozinho. Ele está contigo. Oh, glória a Deus. Aleluia. E então Josué diz ao povo: mas vocês precisam santificar. Não tem como, tem que se santificar. Talvez o povo não entendeu 100% esse pedido de Josué. E aquele povo não é diferente da gente, irmãos. Nós não somos diferentes deles. Às vezes o pregador prega uma palavra para a igreja e a igreja não aceita, não quer. Às vezes nós damos uma direção, ou você dá uma direção, um conselho para alguém, e a pessoa não ouve, não aceita, não obedece, não quer. Talvez aquele povo pode ter questionado alguma coisa, mas Josué deixa bem claro que a santificação era fundamental, porque não haveria extraordinário e nem maravilhas se não houvesse santificação. Queridos, chega um momento da nossa vida que é tudo ou nada. E para ser bem sincero com você, nós vamos mudar este provérbio. Nós vamos dizer o seguinte: que chega um momento da nossa vida que é tudo ou tudo. Amém? É tudo ou tudo. Chega um momento da nossa vida que você não pode mais permitir viver da forma que você está vivendo, aceitar situações que você tem aceitado, fazer concessões, negociações. Chega um momento da nossa vida que você precisa ir para o tudo, que você precisa tomar uma decisão, vamos dizer assim, radical, porém com fundamento na palavra. Chega um momento que não dá mais para tapar o sol com a peneira, não dá mais para fazer vistas grossas, não dá mais para empurrar com a barriga, não dá mais para fazer de conta que não está acontecendo. Chega um momento que você precisa agir, se levantar, se posicionar e dizer: é agora. Esse Jordão não é nada para mim, porque eu tenho a arca, eu tenho a presença de Deus, eu tenho a promessa de Deus, eu tenho a força, eu tenho fé, tem um profeta aqui que está falando, e o que eu preciso é só me santificar. Então eu vou santificar, eu vou fazer o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, eu vou obedecer, e eu vou fazer. As maravilhas, o extraordinário estava atrelhado, condicionado à santificação. Sem santificação não haveria milagres, sem santificação ninguém atravessaria o Jordão, sem posicionamento não haveria maravilhas de Deus. E a palavra ainda diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então a terceira coisa, Josué diz: olha, antes do extraordinário, você precisa se preparar, você precisa se santificar. Amém, queridos? Sabe, nós, cristãos, filhos de Deus, que já entregamos a nossa vida para Jesus, ou você que ainda não fez, mas precisa fazer, nós precisamos entender e posicionar que a nossa vida já não pode mais ser regrada por princípios que não têm a ver com os princípios da palavra de Deus. Nós temos que viver uma realidade diferente, ou a verdadeira realidade. Nós precisamos permitir ser regidos, governados pelos princípios da palavra de Deus. Amados,
Desculpe o que eu vou dizer agora, nós não temos o intuito de politicar nada, e vocês me conhecem há tantos anos, não sou uma pessoa de politizar nada, mas nós estamos vivendo uma história no nosso país que igual a esta praticamente nunca vivemos. Quanta corrupção, quanto engano, irmãos, quanta imoralidade, quanto roubo, descaradamente. Como que os poderosos, aqueles que têm autoridade para serem guardiões da lei, como que eles mudam a lei para que sejam favoráveis a si mesmos? E é em todas as esferas. A pastora Diva acabou de falar sobre maldições aqui. Nós temos um grande exemplo aqui, na própria nação. Você percebe um espírito de mentira e de engano que habita na nossa nação? Quando nós falamos de maldição hereditária, você vai entender isto, que toda maldição ela tem que encontrar um lugar de legalidade para começar a agir. Ali ela se instala e ela ramifica. E as maldições elas encontram legalidade em posições de autoridade, e através dessas posições de autoridade elas vão passando para outras gerações ou para outros níveis de autoridade. Então nós percebemos que no mais alto nível de liderança acontece e vem irradiando, passando para toda a nação. Você vê pessoas de todos os níveis, sejam sociais, sejam profissionais, financeiros, todas as camadas, sempre dando um jeitinho nas coisas, irmãos. Ah, não dá para fazer? Não, vamos ver se tem um jeito de fazer. Ah, mas isso vai te custar tanto. Não tem problema, eu pago. Sabe, amados, quantas vezes nós passamos por isso aqui? Chegava a época, hoje não acontece mais porque isso é crime, mas ainda acontece em outros lugares. Mas quantas vezes nós estávamos aqui em época de eleição, candidatos vinham aqui, me pediam uma reunião comigo, em particular, e a primeira conversa era: pastor, o que é que a igreja está precisando? O candidato dava uma olhada e falava: pastor, essa igreja precisava reformar a igreja, pastor. O que o senhor está precisando? Eu dizia: meu querido, nós não estamos precisando de nada. Nada. Não, mas o senhor pode ver aí que nós vamos reformar toda essa igreja. Sabe, queridos cristãos, você que tem Jesus no seu coração, você que nasceu de novo, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo deve andar como Cristo andou. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O nosso caráter deve ser o caráter de Cristo. Não podemos dar um jeito nas coisas, nós temos que ser diferentes. Não há como fazer a diferença se você é igual. Jesus disse que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Os amigos do mundo são inimigos de Deus. Fomos chamados para fazer a diferença. Você que é solteiro, o seu namoro deve ser um namoro santo. Você que é casado, o seu casamento deve ser um casamento com bases morais e santificadas. Você que é um empresário, você tem que obedecer às leis, pagar seus impostos. Você que é um funcionário cristão, precisa obedecer os horários. Amém ou não?
Querido, saiu na mídia, no Fantástico, saiu há uns anos atrás. Fizeram uma reportagem e deu até processo para aquela empresa, uma grande empresa, e o dono daquela empresa era um cristão, crente no Senhor. E na entrada da empresa, as empresas têm um mural, né? Lá, precisa-se, né? E ali escreve tudo que precisa. E aquela empresa também tinha um mural, precisa disso, tal, profissional, e embaixo estava escrito: não contratamos evangélicos. E o dono da empresa era crente. A imprensa foi lá, isso é discriminação. Ele disse: não contratamos, porque o crente, ele chega na segunda-feira aqui, o horário de entrada é 7, ele chega às 7h30, 8 horas. Aí perguntar para ele por quê, diz que o culto de ontem foi uma benção, foi um derramar de Deus, ficamos até de madrugada orando, cheio do Espírito Santo, o povo caindo na unção, e eu perdi a hora. Tem crente aqui na empresa que ele fica meia hora no banheiro e pergunta: o que é que você está fazendo? Estava orando. Amém? Josué disse: olha, precisa santificar, porque do jeito que vocês estão não tem como entrar. Quem está esperando um grande milagre de Deus aqui? Quem está esperando o dia das maravilhas? Não vai acontecer se não nos santificarmos. Amém, queridos? Josué estava dizendo: do jeito que vocês estão, não dá, não vai acontecer. E então, em quarto lugar, Josué anima aquele povo, e Deus fala através da boca dele, dizendo: olha, santifique, porque no dia da santificação, olha só, no dia da santificação, eu já vou começar a mudar a história de vocês, e vocês vão ser conhecidos em toda a região aqui. Amém? Aleluia. Queridos, se você submeter a isso, mudar a sua vida, posicionamento com Deus, você vai ser conhecido no teu bairro, na tua família, na empresa que você trabalha. Aonde você chegar, você vai ser conhecido, porque o seu nome vai virar história de Deus. Aleluia. O seu nome vai virar história de Deus. E ele fala isso aí no verso de número 7. Ele diz: olha, o meu nome vai ser conhecido, o nome de vocês vai ser conhecido, vou mudar a história. Então, santifique. Você percebe que quando você se separa, quando você muda o seu comportamento, o que é santificar hoje para nós? É você dizer não ao pecado, é você dizer não à imoralidade, é você dizer não aos jeitinhos, não à corrupção, à mentira, ao engano, à prostituição, à imoralidade, às concessões. É você se separar para Deus, é você se separar para esta palavra, é viver em obediência a essa palavra, é não ter nada na sua vida que te condene e que abra uma legalidade para o inimigo te julgar, te condenar e te acusar. Será que tem alguma área da minha vida que está aberta, que ainda é vulnerável? Será que eu estou fazendo algo que ainda desagrada a Deus, que ainda me deixa numa situação em que o inimigo tem autoridade sobre a minha vida, para me afrontar, para me julgar, para me condenar, para me acusar, dizendo: ei, você não pode fazer isso porque você está em dívida aqui, ó. Então, meus irmãos, Josué está dizendo: olha, a santificação, ela traz um resultado grande. Primeiro, pessoal. Isso que vai acontecer, que as maravilhas, é para o povo todo, para o coletivo. Mas ela começa em cada um de vocês. Você vai ter uma experiência única e pessoal.
Comece. Você jejua toda semana? Jejuar é um ato de consagração. Aleluia! A última coisa que acontece é que Deus fala com o povo no verso 17, interpretando o verso, nós entendemos que ele diz: o que você fizer hoje vai te colocar amanhã no dia das maravilhas e do extraordinário. Você precisa decidir se você quer estar amanhã no lugar onde Deus irá fazer as maravilhas. Você precisa decidir se você acredita que no caminho do extraordinário os obstáculos são retirados, barreiras são quebradas e novos caminhos são abertos. Porque no caminho do extraordinário você vai passar de pé enxuto, e aqueles que estão em guerra, que é Jericó, vão ver a sua vitória. Coloque a mão no seu coração, diga: eu estou no caminho do extraordinário. Meus olhos verão as maravilhas que Deus fará em minha vida e em minha família. Amém? Oh, glória! Amém, queridos? Santificar não é bênção só para você, é bênção para aqueles que estão ao seu lado. Olha o que Pedro aconselha as mulheres. Vou abrir um pouquinho aqui para você pegar. Você conhece o Pedro? Pedrão aqui? Olha o que ele aconselha as mulheres. Diga: olha, quer ganhar seus maridos? O seu comportamento, a sua maneira de viver vai ganhar. E depois ele diz assim, que a mulher santa, ela santifica o marido. Pastor, mas meu marido é um pau d'água. Mas é um pau d'água santo. Amém, irmão? Meu filho é um drogado, mas é um drogado santo. Pastor, isso é heresia. Não, querido, não é agora, mas no reino do Espírito já estamos liberando e declarando que ele é. Percebe? Que a tua santificação, ela muda o ambiente e aqueles que estão no ambiente com você. Ah, como é bom, queridos. Como é bom você estar ao lado de alguém que é santo. Eu conheci um homem de Deus. Não pude estar muito tempo com ele. Talvez uns 2 anos, encontrava assim uma vez por mês. Ele é vivo ainda, é um senhor de quase 100 anos. Este homem era um homem santo. Nós fazíamos o seminário lá no Vale da Bênção. E ele vinha às vezes dar aula para nós. E no final ele pedia para fazer uma roda. E ele sentava no meio. E a gente pensava, bom, agora ele vai pregar mais fundo. E ele falava, vamos ficar em silêncio. E aí cada um de vocês vai falando o que sente, o que quer. Queridos, a santidade daquele homem, ela tomava aquele ambiente. Como que era gostoso ouvir ele. Era mais gostoso ainda quando ele ficava calado, com a presença dele. Onde ele chegava alegria, paz, presença de Deus. Os pastores mais velhos aqui conhecem. Eu evito às vezes de citar nomes, porque nós estamos ao vivo, né? E às vezes
isso pode constranger. Mas, queridos, como é bom você estar ao lado de pessoas que têm uma vida íntima e santa com Deus. Isso contamina, isso atrai, é gostoso. Então, Josué estava dizendo: olha, o que vocês estão fazendo hoje vai colocar vocês no lugar do extraordinário. Termino dizendo para você que você está a um passo deste dia extraordinário, deste dia de maravilhas. Você só precisa se posicionar, santificar a sua vida. Pastor, mas eu já tenho feito isso na minha vida. Então, mais. Santifique mais. Se separe mais. Se dedique mais. Esteja mais e mais na presença de Deus. Eu compartilhei agora quarta-feira com os irmãos. Eu tenho a minha devocional todas as manhãs. Tenho um tempo de devocional. É o meu devocional. E eu tenho meus métodos de fazer devocional. Mas nessa vinda do meu filho para cá, ele me trouxe um presente. Ele disse: pastor, ele disse: pai, eu vou te dar um presente aqui. Eu disse: que é? Ele me deu um devocional que chama Café com Deus Pai, né? Café com Deus Pai. Eu disse: ai meu Deus, né? E eu sou daqueles, amados, que quando eu recebo algo, ou alguém coloca algo na minha mão para fazer, eu faço. Eu encontro tempo, lugar, ocasião, mas eu faço. Ele me deu na segunda-feira, foi viajar na segunda-feira de volta. Na terça-feira de manhã eu incluí esse devocional no meu devocional e estou fazendo todos os dias. E lá tem um espaçozinho assim para você comentar, né? Escrever alguma coisa. E todo dia Deus me dá algo, não para acrescentar o que aquele cara maravilhoso ele escreve, mas aquilo que veio de mim naquele momento. E eu registro ali, e eu coloco ali. Sabe o que é isso, amados? Valeu, está surtindo efeito na minha vida. Por isso que eu digo: já está fazendo? Então faça mais. Você pode fazer mais. Quando nós fizemos faculdade, eu estudei na parte da manhã. E quem estudava na parte da manhã é o pessoal que trabalhava à tarde até à noite, até às 10 da noite. E um dia o professor nos deu um trabalho para fazer que, humanamente falando, era impossível. Precisava de muito tempo. E um aluno levantou e disse: professor, como que eu vou fazer esse trabalho? Não tenho tempo, eu trabalho e tal. Então o professor perguntou: mas você trabalha que hora? Trabalho das 13 horas até as 10, das 22. Ele disse: oh, que bom, muito bom. E o professor perguntou: o que é que você faz depois das 22 horas? Ele disse: eu vou para casa, eu tomo banho e vou dormir. Ele disse: então vá dormir mais tarde e faça o trabalho. Amém, queridos? Cutuca o teu irmão aí, diga para ele: faça mais. Enquanto os irmãos do louvor, suba aqui, por gentileza, bem rapidinho. Diga ao teu irmão: você pode fazer mais. Amém, queridos? Para Deus nunca é demais, porque na cruz Jesus já fez tudo e muito mais. Eu quero te convidar, gentilmente, vamos ficar em pé, por favor, enquanto os irmãos se preparam para uma canção. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos, por favor. Santificai-vos para o extraordinário. Santificai-vos para o amanhã, porque amanhã o Senhor irá fazer maravilhas. Queridos, amanhã está tão perto, está tão próximo. Nos separa, um passo nos separa de amanhã. Deus está dizendo que amanhã Ele vai te abençoar. Este amanhã não necessariamente seja segunda-feira, mas está muito próximo, porque o amanhã é o mais próximo em termos de tempo.
é o futuro próximo, é o futuro quase que presente, é o amanhã. Está perto demais. Com seus olhos fechados, tua cabeça curvada agora, aleluia. Há momentos na nossa vida que é tudo ou tudo, e talvez esta é a hora, este é o momento do seu tudo. É a hora de você dizer: Deus, eu estou me posicionando, eu vou mudar de vida, eu vou tirar fora aquilo que desagrada ao Senhor da minha vida. Eu quero me preparar para o extraordinário, eu quero estar pronto para o dia das maravilhas. Eu quero passar esse Jordão a seco. O Jordão não vai molhar os meus pés, mas molhar os pés era o mínimo, era o pouco que aquele povo se importava. O Jordão não ia ser um atoleiro, ninguém ia atolar, ninguém ia ficar no lodo, mas iam passar a seco. A maravilha foi tão grande, o sobrenatural foi tão tremendo, o extraordinário foi total, porque não só as águas se separaram, mas o lodo, o barro se secou, e o povo passou de pé enxuto. Você vai passar, meu irmão, este Jordão de os pés enxutos. Não haverá lodo, barro, não haverá obstáculo, buracos, não haverá pedras, não haverá desvios, mas no dia do extraordinário você será abençoado, o teu nome será conhecido, a tua história será conhecida, o teu futuro será conhecido. Você fará a diferença na tua casa, na tua família, no teu local de trabalho, na faculdade onde você estuda, nos meios onde você convive, com quem você se relaciona. Você fará a diferença, porque a santificação, no dia da santificação, trará uma experiência pessoal, e isto manifestará na vida daqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te ajude e te fortaleça a abrir mão, a renunciar aquilo que impede de você se santificar, a lançar fora os ídolos, a lançar fora a imoralidade, a lançar fora a mentira, a lançar fora as capas da mediocridade, da ignorância, oh Deus, do orgulho, em nome de Jesus. Esta é a noite de abrir mão, de renunciar do homem carnal, do homem imoral, do homem corrupto, do homem que ainda ama as coisas deste mundo, do homem que ainda se associa às coisas do pecado. Esta é a noite da santificação, e então virá o dia do extraordinário. Então acontecerá o dia que o Senhor fará maravilhas na sua vida. Levante as suas mãos com a minha, ore comigo e diga: Senhor Jesus, eu creio de todo o meu coração que esta palavra, ela é atual, verdadeira e real. Ela é a palavra de Deus para a minha vida. E nesta noite eu declaro, debaixo desta palavra, que estou me santificando, me posicionando para viver o extraordinário, o sobrenatural. Eu quero estar no lugar, no dia onde o Senhor fará maravilhas na minha vida. Por isso, meu Deus, perdoa meus pecados, purifica meu coração, limpa minha alma, tira, Senhor, tudo que impede, tudo que é impuro, tudo que não permite eu atravessar o Jordão e entrar na terra da promessa. Me abençoe, Senhor. Eu declaro, em nome de Jesus, inicio hoje o processo da santificação na minha vida, e eu verei o Senhor no dia das maravilhas. Você recebe, diga amém, diga glória a Deus, levante as suas mãos e cante conosco, aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar?
Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? Cante, cante forte. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar, e do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem, Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só Ele abre. Não tenha medo, irmão! Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem, Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, nós vamos encerrar este culto em 5 minutos no máximo. Eu preciso falar algo para vocês. Eu tenho um Jordão para atravessar. E eu creio que hoje esse Jordão vai ser aberto aqui. Eu poderia pedir para os meus pastores, intercessores, para toda a igreja orar por mim. E eu tenho certeza que você iria orar, amém ou não? Mas eu não quero atravessar esse Jordão sozinho. Quem tem Jordão aí para atravessar, vem aqui comigo. Nós vamos levantar um clamor. Põe a primeira fileira para trás aqui, por favor. Põe a primeira fileira, os pastores aqui, os líderes da intercessão aqui. Quem tem Jordão para passar, mas tem que ser Jordão. Jordão, aleluia. Quem tem alguma coisa que precisa passar, vencer, é hoje. Nós vamos orar aqui agora. Tem um óleo aqui, ó. Tem um óleo aqui, ó. Aqui, pastora, unge todo mundo aí. Unge a cabeça de todo mundo aí, a testa aqui. Em nome de, pode vir, venha. Se não der, dá mais uma afastadinha, não tem problema não. Vem mais para frente. Aleluia. Hoje o Jordão vai abrir aqui, em nome de Jesus.
Você vai testemunhar do que vai acontecer aqui hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Vai ungindo, unge todo mundo. Pode ungir, já ungiu já? Unge rapidinho, eu falei 5 minutos, nós vamos terminar o culto. Em nome de Jesus, pode ungir. Põe a mão na cabeça de todo mundo aqui, só unge rapidinho. Não ora ainda não, ninguém ora não. Em nome de Jesus. Aí, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ouça o que eu vou dizer para você. Está sendo gravado aqui o que eu estou falando. Depois você pega isso, pode publicar no seu Instagram, na sua rede social. Pega aí essa frase, esta palavra de poder. Santificar é você se tornar apto para entrar no ambiente que Deus vive. Amém? O ambiente que Deus vive é um ambiente de santificação. Quando você se santifica, você entra nesse ambiente. E quem está no ambiente de Deus, meu irmão, tem acesso a tudo. Aleluia, aleluia. Quem está no ambiente de Deus, está na santificação, ele atravessa o mar, ele vence o Jordão. Eu quero que os pastores intercessores orem agora, impõem as mãos sobre as pessoas, e eu vou orar em nome de Jesus. Se prepare agora, vai vir poder sobre a tua vida, vai vir unção sobre a tua vida agora. Pode começar a orar, pode começar a orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai sentir que vai vir poder sobre a tua vida agora. Você não vai sentir nenhum arrepio, mas você vai sentir poder de Deus na sua vida. Vai queimar aí, vai queimar a tua vida, porque a santificação ela queima as impurezas. Espírito de Deus vivo, sopra agora neste lugar, Senhor. Sopra aqui agora. Sopra agora, Espírito de Deus. Sopra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sopra agora, sopra agora. Nós declaramos agora aos Jordões que pessoas estão enfrentando aqui, seja doença, seja financeiro, seja espiritual, seja emocional, sentimental, seja o que for esse Jordão, seja o Jordão o nome que tem dado, nós agora damos uma ordem. Jordão, o Senhor Todo-Poderoso já pisou nas suas margens, a arca já entrou no Jordão, a presença de Deus já entrou nesta tua dificuldade, nesta tua adversidade, neste teu impossível. A arca já pisou, o sacerdote já pisou, as águas começam a se abrir, o rio começa a se abrir, em nome de Jesus, de um lado para o outro, a terra, o lodo começa a se secar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E pela fé declaramos agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Comece agora a passar, comece agora a vencer. Esse Jordão não é nada mais, ele é vencível, ele é o lugar do dia da maravilha. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, nós declaramos agora este mal por terra, esta doença curada, este problema de relacionamento vencido, esta crise sanada, esta porta aberta, esta maldição quebrada, este jugo quebrado, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Nós declaramos agora, derrama Espírito Santo, derrama poder agora, do alto da cabeça, a planta dos pés,
derrama poder, poder, poder agora, poder de conquista, poder agora, marche agora, vença o Jordão, vença agora o teu Jordão, receba poder de Deus, receba agora a autoridade de Deus sobre a tua vida, receba agora, vença agora o Jordão, vença agora em nome de Jesus, vença agora este obstáculo, vença agora este impossível, vença agora esse Jordão, vença agora este mal, vença agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem: Jordão, abra-se agora em nome de Jesus, e que o povo de Deus passe a seco com os pés enxutos para a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, 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 recebe em nome de Jesus, recebe, recebe em nome de Jesus. Aleluia, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe para a glória de Deus, recebe quando o mar vermelho se abrir. Aleluia, oh aleluia, forte, 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 forte. Oh, em nome de Jesus, recebe, 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 recebe. Recebe agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse mal caia por terra, esse vício é vencido, esse espírito maldito é vencido, esse jugo é quebrado, agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E no nome do Senhor o hino de vitória, do outro lado cantou. Se estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória, do outro lado cantou. Aleluia, amém, queridos. Você pode dar um aplauso a Jesus. Celebre a tua vitória, celebre a tua vitória agora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ouça comigo, ouça comigo. Sabe onde foi o dia que o Senhor operou maravilhas no meio daquele povo? Foi no meio do Jordão. Você percebe que no lugar da vergonha, Deus te dá a vitória? Percebe que é no lugar aonde você sofreu, aonde você perdeu, aonde você lutou, aonde você foi acusado, condenado, é lá onde o Senhor vai operar maravilhas. Aquele que é humilhado será exaltado. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Amém? Acende as luzes aí um pouquinho, meu querido. Nós vamos terminar. Há alguém nesta noite que está nos visitando pela primeira vez? Primeira vez conosco? Esse jovem, quem mais? Mais alguém? Alguém que está pela segunda vez? Segunda vez? Terceira vez? Não? Ok. Então, pastor Alexandre, por favor, vem rapidinho aqui. A pastora Adriana. Garotão, segue esse homem aqui, ó. Ele vai te dar um presente para te agradecer por você ter vindo hoje. Amém? Você já recebeu o presente nosso aqui? Então vai lá. Você já recebeu, filha? Moça, já recebeu? É daqui já, né? É verdade. Cadê o garotinho? O garotinho. Amém. Segue lá. Vai junto com esse pastor abençoado aí. Cadê a Mar? Aqui, vai lá, ajuda lá, Mar. Amém? Queridos, santificar é estar apto
para estar e entrar no ambiente que Deus vive. Amém? E é no lugar da vergonha, é no lugar que você sofreu, que o dia das maravilhas vão acontecer. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Que esta semana seja uma semana gloriosa para você e para a sua família. Principalmente para você, que é a semana que você inicia a santificação. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Que o Senhor te guarde, te abençoe e te prospere muito. É o que nós desejamos para você e toda a sua família, você que está conosco online. O Senhor te abençoe muito. Vamos em paz. Ótima semana para você. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, se você